Então vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso estudo. Eu deixei uma pergunta em aberto para a gente poder fechar o assunto sobre poderes e já iniciar a falar de atos administrativos. Eu deixei a seguinte pergunta no ar. Cabe delegação do poder de polícia a um particular? Para responder isso, eu preciso analisar tanto a STF quanto a STJ. Você que está estudando há mais tempo, você que está ligado no direito, sabe que esses caras raramente se entendem. É muito difícil você ter os dois tribunais seguindo o mesmo pensamento. Mas aqui, por incrível que pareça, você vai perceber que, cada um na sua, eles chegam à mesma conclusão. Deixa eu te explicar. O que o STF diz sobre a delegação do poder de polícia a um particular? Ele diz que não pode. Simplesmente, para o STF, o poder de polícia, ele só pode ser delegado à pessoa jurídica de direito público. Ou seja, se eu quiser delegar, tem que ser lá dentro de União, Estado, DF, municípios, ou numa autarquia, ou no mais pesado, uma fundação pública de direito público, que é uma autarquia. Então, para o STF, não há possibilidade de delegação do poder de polícia em si. O que pode ser delegado para o particular são o que o STF chamou de atos de mera execução. Preste bem atenção nessa história aqui. Imagina que a administração pública quer construir um túnel e ela identifica que a sua propriedade está no caminho. Já entendeu? Você vai sofrer uma desapropriação. Perfeito? A administração pública chega lá e fala, ó, vou desapropriar. Só que ela não vai desapropriar para, sei lá, pegar a tua casa e aumentar. Ela quer destruir. Depois da desapropriação feita, ela vai querer demolir a propriedade. Perfeito? O que eu posso fazer? Eu posso pedir para um particular executar. Ah, mas desapropriação, Dalmo, não é bem um poder de polícia, eu não gostei do exemplo. Tá, beleza. Eu vou usar o mesmo exemplo, só que numa outra coisa. Você encontra uma obra irregular, uma construção irregular. Em local irregular, não tem autorização, não tem nada. O que a administração pública vai fazer? Vai manter? Não, vai derrubar. A administração vai decretar a demolição daquela obra. Porém, ela pode delegar a execução da demolição. Ela pode pedir, dizer ao particular, contratar um particular para que ele vá lá e derrube. Mas não é ele que está exercendo, que está produzindo. O comando não vem do particular. A execução pode. Isso foi o que o STF determinou. Então o entendimento do STF é, olha, você até pode delegar, mas somente a execução. Porque somente pessoa jurídica de direito público poderá necessariamente exercer o comando de um poder de polícia. O STJ foi um pouquinho mais longe. O STJ falou assim, o poder de polícia tem que ser dividido em 4 ciclos. O primeiro ciclo é a norma. Alguns chamam também de comando, outros chamam de ordem, chame você como quiser. O segundo ciclo é o consentimento. O terceiro ciclo é a fiscalização. E o quarto ciclo seria a punição. O que o STJ falou? Nós temos que pegar esses 4 ciclos e destacar o que pode ou não ser feito por um particular. O primeiro ciclo é o de norma, ordem ou comando, que é quando você determina, lembra do poder de polícia preventivo? É quando você determina as regras do jogo. Para você conseguir uma licença para dirigir, tem que fazer isso. Para você conseguir uma licença para construir, tem que atender tal requisito. Para você conseguir, sei lá, uma autorização para ter um estabelecimento comercial, para ter uma lojinha de brinquedo, tem que seguir tal regra. Essa condição de produzir as regras, estabelecer as ordens para que você consiga usufruir de um direito ou de uma liberdade, eu não posso delegar. Então, não há possibilidade de delegação do primeiro ciclo de polícia. Eu não posso delegar a produção de norma. Agora, a aceitação, o reconhecimento de que você respeitou a norma, o comando e a ordem e a concessão do direito, o consentimento, é delegável. Um exemplo clássico é o Detran, né? O Detran, ele naturalmente é o responsável por conduzir o procedimento. Mas você vai fazer isso através de quem? De autoescola, né? A autoescola é que faz toda a etapa para você conseguir sua licença bonitinho. É ela que vai fazer tudo e vai consentir. Vai mostrar que você atendeu todos os requisitos. Claro, quem deu a ordem foi a administração. Quem estabeleceu foi a administração. Mas nada impede que as autoescolas
vinculados ao Detran, façam vistoria de carro, façam esses procedimentos complementares. Isso é consentimento, a aceitação. Inclusive, eu te dei um exemplo, a vistoria, que também é uma forma de fiscalização. Então, também pode. Lá no meu querido Rio de Janeiro, para quem não está acostumado, Rio de Janeiro tem a chamada vistoria anual do Detran. Não sei se no seu estado também tem. Eu acho que no Brasil só tem 2 estados, o Rio de Janeiro e mais um. Entendeu? São 2, o Rio e mais um. É que eu não lembro mesmo qual é. Bahia, sei lá. Tem 2 estados no Brasil que tem a vistoria anual. Todo ano, lógico, isso é anual todo ano, né? Todo ano você tem que levar o teu carro até o Detran para ele ver setinha, para ver extintor de incêndio, para ver todo ano. E detalhe, você marca online o horário, chega no horário e termina saindo no final do dia. Você marca 8 horas da manhã a vistoria, fecha lá para as 3, 4 da tarde. É a sua vistoria. É divertidíssimo. O carioca adora. Todo carioca gosta, eu tenho certeza disso. A fiscalização também pode, mas olha, punir. Se você não... foi lá na vistoria, não passou. A punição não pode vir dessa entidade particular. Tudo bem que a fiscalização lá no Rio é feita nos Detrans, mas nada impede, aqui em Santa Catarina eu vejo muito, a vistoria sendo feita por particular, que recebeu a delegação. Tá? Lá no Rio também tem uns cantinhos que fazem isso. Só que é ilegal. A punição, ela não pode ser delegada. Eu vou te dar um exemplo que se tornou até uma discussão em São Paulo. Você de São Paulo vai entender melhor. Vocês conhecem um prefeito chamado Fernando Haddad, né? Um ex-prefeito de São Paulo, que tomou uma porrada na segunda tentativa de eleição do João Dória. O Fernando Haddad ficou conhecido como Fernando Radares, porque toda hora o desgraçado instalava um radar. A única coisa que ele fez na prefeitura dele, e o pessoal que gosta dele vai ficar puto comigo, mas eu tô falando isso de orelhada, porque eu trabalhei em São Paulo há alguns anos, mas não durante a gestão desse gente boa. Ele instalou radar para tudo quanto é lado. O que eu te pergunto é, a norma referente ao radar pode ser dado particular? Claro que não. Isso é código de trânsito, né? Velocidade máxima, poder andar no acostamento ou não. Mas consentir com a aceitação da sua atuação e principalmente fiscalizar se você está respeitando a lei, pode ser delegado. Então, nada impede, isso foi a discussão que foi levantada em São Paulo, eu posso permitir que um particular instale lá os pardais ou o radar eletrônico, cada um chama do jeito que quiser. Pode, porque aquilo é meramente fiscalizatório. O que não pode, aqui que entrou a grande briga, é esse radar identificar a irregularidade e ele mesmo já aplicar a multa. Ele pode identificar e comunicar à administração pública a irregularidade para que ela puna. Mas punição não pode vir direto. Entendeu a jogada? Então nada impede, pode sim delegar a fiscalização de trânsito. O que não pode é multar, querido. O que não pode é punir. Se você percebeu, consentimento e fiscalização são 2 ciclos que se referem a ato de mera execução. Então, o STF e o STJ concordam. A diferença é que o STJ é mais fresco. Ele saiu dividindo em ciclo de polícia, quis analisar tudo. Porque esses daqui são indelegáveis porque não são atos de mera execução. Eles são atos de comando. Eles são atos de determinação. Tá? Então, se você quiser responder pelo STF, ótimo, pelo STJ, ótimo. O que importa é que você leve o pensamento que sim, é delegável atos de mera execução. Normalmente, a prova gosta de perguntar o pensamento do STJ, porque ele trouxe esse entendimento de ciclos de polícia, ele aprofundou um pouco mais. O STF foi bem miserável. Pode, não pode, é isso e acabou. Fechou? Beleza. Com isso a gente mata aí os poderes administrativos no que realmente nos interessa de pesado. O que eu preciso começar a trabalhar com você agora, finalmente, que é a promessa da nossa aula 2, são os chamados atos administrativos. E nada melhor do que a gente começar a falar de atos administrativos através do óbvio, né? Conceito. O conceito de ato administrativo. Eu vou te passar o conceito dando alguns tópicos para a gente poder analisar. Porque, olha só, o conceito de ato administrativo, você vai encontrar cada doutrinador trazendo um. E apesar de ser um doutrinador ultrapassado, que muita banca não leva mais a sério, talvez o conceito mais viável, na minha opinião, para entender um ato administrativo seja o conceito do professor Eli Lopes Meirelles. Você pode pegar o conceito do Alexandre Maza, da Di Pietro, do Marcelo Alexandrino, fica à vontade, Celso Antônio Bandeira de Mello, que é né? Agora,
O conceito do Lopes Meirelles, para mim, é o conceito inicial, básico, que traz toda a ideia ótima de ato administrativo e que todos os outros se penduraram nele, né? Se debruçaram nele para criar seus próprios conceitos. O que é um ato administrativo? Um ato administrativo é uma... Eu vou te dar só as ideias e depois a gente volta a conversar. É uma manifestação de vontade de forma unilateral da administração pública que pode determinar, criar, modificar, resguardar e até mesmo determinar a extinção, extinguir. Estou escrevendo rapidinho para não perder muito tempo, tá? Direitos e obrigações. Obrigações para administrados e particulares. Daqui eu consigo depreender tudo o que eu preciso saber para entender o que é um ato administrativo. Vamos lá. A ideia é a seguinte. Um ato administrativo é uma manifestação de vontade. O ato administrativo é aquela ação em que a administração pública demonstra, exterioriza, é o meio pelo qual a administração pública faz com que a sua vontade seja apresentada à sociedade. Quando você fala manifestação de vontade da administração, necessariamente você tem que ter um entendimento que é a forma de ação do Estado. Tá? Quando o Estado age concedendo uma licença, quando o Estado age cassando um direito, restringindo uma liberdade, ele está agindo manifestando sua vontade. Só que não se esqueça que o Estado também pode se manifestar pelo silêncio. A omissão de atuação do Estado também é uma forma de manifestação. O problema é, no direito administrativo, aquela frasezinha, quem cala consente, não serve. Direito administrativo, a regra é, se a administração pública se silencia, é porque ela se silenciou. Inteligente, né? Você não pode pensar, igual alguns direitos, né? A administração se silenciou, então significa que ela concordou, ela foi conivente. Porra nenhuma. No direito administrativo, aliás, quase todos os direitos, o silêncio da administração não significa nada, significa que ela é retardada, ineficiente, imbecil, mas não consentimento. A omissão só é considerado silêncio, né? Porque omissão e silêncio não necessariamente é a mesma coisa, tá? Eu estou usando a palavra omissão, mas é para dizer uma das formas de omissão, que é o silêncio em si. O silêncio da administração só vai necessariamente gerar uma concordância, uma aceitação, uma manifestação de vontade, se a lei assim prevê. Se a lei coloca lá que, passados 10 dias, a administração pública não fez o que deveria, então automaticamente aquele ato ou aquela produção vai ser mantido. Um exemplo que eu posso te dar. A administração pública tem 5 anos para anular um ato administrativo ilegal. Se ela passou esses 5 anos, tomou conhecimento da ilegalidade, passados 5 anos ela não anulou, ocorre o que a gente chama de convalidação tácita, porque a lei disse. A lei disse que o silêncio da administração faz com que o ato seja considerado legítimo. Olha só, ele está manifestando vontade. O fato de se silenciar é que para ela o ato é legítimo, apesar do que dizem. Agora tem que estar na lei. A regra é que o silêncio não tem validade nenhuma. O silêncio só tem validade se a lei assim determinar. Fechou? Segunda coisa importante, a manifestação de vontade tem que ser unilateral. É da administração pública para o outro. Aqui, você nunca pode pensar em participação bilateral, que seria, por exemplo, um contrato administrativo, um convênio administrativo. Contrato, você tem interesses divergentes, convênio convergente. A administração pública, quando age com um ato administrativo, ela age de forma unilateral. Então, eu não necessito do consentimento do particular, da concordância do particular. Basta a administração pública fazer e o ato já vai ter validade. Quando a administração pública resolve desapropriar, quando você estuda intervenção do Estado, você verifica isso. Na propriedade, você verifica isso. Quando ela determina a desapropriação, está desapropriado, amigo. Não vai, mas eu não concordo. Dane-se. Quando a administração pública nomeia um servidor, ela não pergunta para a sociedade, o que vocês acham? Vamos nomear? Ninguém pergunta. Não tem consentimento. Assim como quando ela aposenta, quando ela demite.
Não tem consentimento. Tá? Então, é unilateral. Não tem obrigações e direitos recíprocos. Pelo contrário, vai ter obrigação para um, direito para outro. Ato administrativo sempre será unilateral. Da vontade da administração pública. E perceba que, obviamente, a administração pública ela só pode manifestar a vontade através dos seus agentes. Ela não pode manifestar a vontade porque ela quis. Até porque não existe. Você não vai ter aqui. Isso aqui é administração pública, não é. Isso aqui é a prefeitura, que tem seus agentes. A prefeitura não chega para você e bate na sua porta, bom dia, tudo bem? Quer saber as boas novas? Não é a prefeitura Testemunha de Jeová, eu nunca vi. A testemunha, o agente, você vai falar besteira, tá vendo? Ficar mexendo com as pessoas erradas. A prefeitura, ela é a administração pública, mas ela só se mexe porque tem agente, porra. Se não tivesse agente público, e não digo agente separado, agente junto. Se não tivesse agente público, não agia. Então, a administração, ela se manifesta através dos seus agentes na qualidade, na condição de agente público. Não basta o desgraçado estar revestido da posição de agente público, que tudo que ele faz é um ato administrativo. Existem os atos privados. Você, melhor do que eu, você é mais inteligente, você tem futuro, eu não tenho, eu vou morrer cedo. Você vai passar aí no concurso. Você é um servidor público, você se torna um agente público. Então você passa a manifestar a vontade da administração. Um belo dia você resolve mudar de apartamento, coisa que eu estou fazendo no momento e é bem estressante. Você resolve se mudar. Vai ser a 30ª mudança já minha, mas tudo bem, eu sou uma péssima pessoa. Você resolve se mudar. Quando você vai se mudar, você vai firmar um contrato, não vai? Esse contrato é um contrato administrativo? Essa ação é um ato? Claro que não, né? O que você está fazendo é privado. Então, nem tudo que você faz é revestido da condição de ato. Um policial militar, se ele tiver, mesmo que a paisana, mesmo que de folga, tá lá no Rio de Janeiro, tá lá no coletivo, também conhecido como ônibus, que nós somos educados, falar coletivo, pô. Tu vai lá, pega um ônibus, aí vem um cara, anuncia um assalto, o policial militar, na condição dele, se levanta, anuncia ser um policial e protege a galera, desferindo, se Deus quiser, um tiro na testa desse corno. Isso é uma atuação do agente público? É. Agora, se o policial militar, após o trabalho, chega até a casa dele, quando entra, tá a mulher dele com o melhor amigo dele na cama, e ele resolve dar um tiro na mulher e no amigo, porque também não adianta matar a mulher, tem que matar o amigo também, que é desgraçado. Não faça igual os outros que vendem a cama, tudo bem, mulher, fica aí. Ele está agindo como agente público? Claro que não. Então, nem tudo que você faz é um ato administrativo. Você tem que estar na qualidade, na condição, agindo como? Você tem que estar representando o Estado. Está comigo? Beleza? Os policiais militares que me perdoem. Você cria, você modifica, você resguarda, você extingue, porque tudo que você tem ali, um tombamento da administração pública, é um ato administrativo que está resguardando um patrimônio. Quando você tem uma apostadoria, eu estou criando uma relação de apostadoria. Quando eu estou caçando sua apostadoria, eu estou extinguindo. Então, o ato administrativo pode fazer qualquer coisa, pode movimentar a sua vida. Direitos e obrigações para administrados e particulares. Lembrando que administrados, eu trato de todos aqueles que têm um vínculo com a administração, seja um vínculo especial ou não. Concessionário, permissionário, tem vínculo especial. Particular é a pessoa em geral. Tá? Essa é a conceituação do ato. Atos administrativos possuem espécies. Vamos trabalhar logo classificação e espécie, depois eu falo de atributo, depois eu falo de requisito, fica tranquilo, fica de boa. Vamos falar primeiro das espécies de atos administrativos. Existem vários tipos de atos administrativos que nós vamos nos deparar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Seja você como agente público, seja você lidando com a administração pública. Em primeiro lugar, você tem os chamados atos ordinatórios. Atos ordinatórios, o nome já diz, são aqueles atos de ordem, de organização interna. São atos que derivam do poder hierárquico. Uma circular, sabe, um aviso. Essas ações em que a administração pública organiza a sua atuação, ela determina através de uma circular que o agente público, para realizar tal coisa, tem que fazer tal procedimento. Horário de funcionamento, a hora que tem que chegar, a hora que tem que chegar, uniforme, você pode vir de chinelo, você pode ir de bermuda, você pode ir pelado. Isso é ato ordinatório, ato de ordem, ato de organização interna. São atos administrativos miseráveis que atingem apenas quem faz parte daquele grupo de prestadores determinados. Existem os chamados atos
enunciativos, que alguns também gostam de chamar de atos declaratórios. Os atos enunciativos ou declaratórios são aqueles atos em que a administração pública apenas atesta, informa, declara alguma coisa sobre determinada pessoa ou sobre determinada situação. A ideia do ato, o nome diz tudo, enunciativo, declaratório, é trazer informação. Uma certidão, uma declaração, um parecer, um atestado. Atesto o quê? Eu estou declarando, eu estou enunciando, eu estou anunciando. Declaro para os devidos fins, aquela frase clássica, que todo mundo gosta. Certifico o quê? Sabe, uma certidão negativa de débito, uma certidão real de ônus, uma certidão positiva de débito com efeito negativo, o que seja. Qualquer tipo de atuação em que a administração pública dá a sua manifestação de pensamento, de interesse, de informação, um parecer, você tem um ato enunciativo ou um ato declaratório. Você tem os chamados atos punitivos, que é uma questão de lógica. Todo ato que gera penalidade, que gera punição. E, obviamente, os atos punitivos podem ser tantos aqueles previstos nos estatutos, Lei 8.112, né? A Lei 4.878, que prevêem as punições aplicáveis aos agentes, aos servidores, aos estatutários, no caso, ou pode ser até mesmo aqueles previstos na CLT, quando for um empregado público, na relação com particular com vínculo especial, a previsão contratual, intervenção, a decretação de rescisão de contrato unilateral. Então, tudo aquilo que é punitivo é aquilo que é previsto na lei. A lei prevê a possibilidade de punição. Tá? Você vai ter os atos negociais. O que seriam os atos negociais? Os atos negociais são aqueles atos, e toma muito cuidado que esse daqui é um daqueles que muita gente se arrebenta. Ato negocial não é um ato em que você vai fazer um negócio com a administração. Que quando você negocia com a administração alguma coisa, você está fazendo o que a gente chama de contrato administrativo. Porque a negociação natural, ela gera, de novo, obrigações e direitos recíprocos. Então, quando eu, sei lá, firmo um contrato mediante o procedimento licitatório para venda, para oferta de determinado produto, eu não estou fazendo um ato negocial. O ato negocial é aquele que precisa, que exige apenas a provocação do interessado. A sua parte na negociação, entre aspas, por isso que não é que seja uma negociação, é porque é um negócio, é provocar a administração para que o ato seja produzido. Gente, nunca que a administração pública vai te dar uma licença para construir se você não for até lá e provocar. Se você não chegar e falar, eu quero. Nunca a administração pública vai conceder a você uma autorização se você não falar para ela. Você me autoriza? Poxa, eu tenho um sonho de casar na praça, que é linda, praça bonita. Só que eu preciso fechar a praça, que eu também não vou deixar qualquer corno participar da minha. Já pensou? Vai achar aquele pessoal filma nós Galvão, cala a boca Galvão, qualquer coisa Galvão. Eu quero só meus parentes ali, no máximo um ou outro trouxa, que são os parentes. Mas nem todo mundo tem que ser trouxa ali. Você vai pedir, a administração pública vai se manifestar. Poxa, eu queria tanto uma permissão para colocar uma banquinha de jornal ali na calçada. Percebeu? O ato. Só que você não senta com a administração e fala, boa tarde, querida, tudo bem? Eu queria colocar uma banquinha de jornal. Vamos negociar? Isso não é uma negociação, é um negócio, é diferente. Então, eu preciso de provocação. E por último, eu tenho os atos que eu já falei para você, que são os atos normativos. Que tem qual função? Função de dar fiel execução a uma lei. Seja explicando, seja regulamentando essa legislação. Então, eu peço a você um cuidado gigantesco em relação a espécies, porque normalmente, quando se cobra espécie no concurso, ele vai te dar o ato e vai perguntar que espécie é. Eu costumo sempre brincar o seguinte, pega ali no seu livrão, pega aí no seu material, vai ter espécie tal, exemplos. Você tem que ter bem os exemplos na cabeça. Atos negociais, autorização, permissão, licença. Atos enunciativos, certidão, declaração, atestado. É esse tipo de coisa que você tem que ter na cabeça. Ato normativo, resolução, instrução normativa, decreto.
Tá? Porque mesmo... mas se me perguntar outra coisa além do tipo de ato, assim, o ato tal é de qual espécie? Se você sabe quais são os exemplos, você sabe qual é a característica de cada um. Daí você guarda isso aqui, ó. Uma circular, ato ordinatório. Então você tem que ter os exemplos na cabeça. Através dos exemplos na cabeça é que você consegue estudar e matar qualquer questão que trate sobre espécies do ato administrativo. Fechou? Outro assunto que eu preciso tratar com você, antes da gente entrar no que realmente interessa, a classificação dos atos administrativos. Vimos espécies, temos a classificação. Bom, a classificação de ato, você tem doutrinador à torta e à direito também, criando várias, diversas, dezenas, trezenas, um monte, né, de classificações de ato. Independente do tipo de classificação que você venha a estudar, porque alguns falam sobre atos de império, atos de gestão, alguns vão falar sobre atos de expediente. Eu até vou comentar isso quando a gente for trabalhar lá em atributos dos atos. Mas eu queria atacar necessariamente os pontos de classificação que são os que causam problema. Por exemplo, a classificação quanto à liberdade de atuação, você tem ato vinculado e ato discricionário. Ambos decorrem da ideia do poder vinculado e do poder discricionário. E ambos decorrem, vamos aproveitar a oportunidade, do princípio, o primeiro princípio lá do artigo 37 da Constituição Federal, no seu caput, o princípio da legalidade. Vamos dar uma lembradinha rápida? O que é o princípio da legalidade administrativa? Porque você não pode confundir com a legalidade dos outros. Legalidade tributária, legalidade penal, o artigo 1º, né, do Código Penal. Você não pode confundir a legalidade administrativa que está no artigo 37. Porque existe a legalidade constitucional, lá do artigo 5º. Você lembra? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude da lei. O que a legalidade constitucional me ensina? Que você, como administrador privado, você na sua vida comum, pode fazer o que você quiser, parceiro. Fica à vontade, desde que a lei não te proíba. Se a lei em algum momento falar, você não pode matar, você não, coisa que a lei nunca falou, né? Você não pode matar, você não pode utilizar-se do seu cargo público para vantagem pessoal. Coisa que ninguém sabe. Enquanto a lei não proíbe, você pode fazer tudo. Aqui é o contrário. A legalidade administrativa me fala o seguinte: o administrador público não pode fazer nada, somente aquilo que a lei estabelecer para ele. Somente aquela atribuição legal. Inclusive, é daqui que você retira a ideia da competência, que é um termo comum e que, inclusive, é um requisito do ato administrativo. A partir do momento que você tem uma lei que diz, olha, você que estiver no cargo tal pode fazer tal coisa, você passa a ter a competência, você tem a previsão legal de possibilidade de atuação. Então vamos devagar. A regra é que na vida pública, tudo o que você for fazer tem que ser relacionado à lei. A questão é, quando você se depara com a lei e a lei determina a sua atuação, olha, você tem que fazer isso, você tem, ou melhor, você tem a competência, a atribuição de fazer isso e aquilo. Como que você vai aplicar essa atribuição? Você tem liberdade de agir, você tem que ser um robozinho que age exatamente como está na lei. Vamos resolver isso já no próximo vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta.